Muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa aula, então. Para quem está acompanhando aí, nós vamos falar sobre o quadro econômico e social lá dos Estados Unidos. Primeiro, a gente vai falar da população, da economia, dos setores da economia. Se der tempo ainda nesse vídeo, nós vamos falar sobre as cidades lá dos Estados Unidos, certo? Então, para acompanhar, página 217, tá? Que fala aí, que começa aí no quadro econômico e social, não só dos Estados Unidos. Na verdade, nós estamos trabalhando aí a América anglo-saxônica, né? Quem não lembra o que é a América anglo-saxônica, basicamente é o quê? Aquele grupo de países formado por Estados Unidos e Canadá, os países que falam inglês da América, né, do continente americano, também conhecido como América Desenvolvida, certo? Bom, ah, o que mais chama atenção nessa página aí, lógico que é o mapa, né? O mapa que vem aí mostrando aí no início já, que é o quê? O mapa da densidade demográfica dos Estados Unidos. Bom, a gente vai falar do quadro econômico e social, vamos começar falando da população por conta aí desse mapa aí, né? O que a gente observa nesse mapa da página 217? A gente observa que a população dos Estados Unidos ela é mal distribuída no território. Tá? Você lembra que já a gente estudou população brasileira, né? E quando a gente falou sobre a população brasileira, nós vimos um mapa semelhante a esse, né, do Brasil, né? E aqui a gente observa algumas semelhanças entre o mapa da densidade demográfica do Brasil e o mapa da densidade demográfica dos Estados Unidos, né? Qual é essa semelhança? Nós temos uma concentração populacional na costa do Atlântico, certo que o Brasil não vai até o Oceano Pacífico, né? Mas a gente percebe o quê? Que a costa do Atlântico, aí nos Estados Unidos, é a parte mais populosa, né? Mais habitada, com destaque para qual região? A região nordeste dos Estados Unidos. Tá? A região nordeste dos Estados Unidos é essa parte que está colorida com tons mais fortes aí de vermelho. Tá? Nessa região aí você tem a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Tá? Importante aí, ó, só para curiosidade, tá? Você saber que lá nos Estados Unidos, né, nós temos a cidade de Washington, que é a capital, e tem o estado de Washington. Só que diferente do que acontece aqui no Brasil, tipo São Paulo, né, que o estado e a capital têm o mesmo nome, né, lá nos Estados Unidos, a cidade de Washington não fica no estado de Washington. Tá? Então, uma particularidade aí dos Estados Unidos, certo? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar aí, tá? Então, aqui, ó, nós temos o mapa. Aqui, deixa eu pegar o lápis. Nós temos o mapa dos Estados Unidos, região nordeste dos Estados Unidos aqui. Além da capital, nós temos aqui nessa região aqui dos Estados Unidos as maiores megalópolis, né? As maiores metrópoles dos Estados Unidos, que forma a maior megalópole do país, que é a megalópole Boswash, que nós vamos ver mais adiante. Tá? O que é essa megalópole Boswash? É uma faixa urbana, né, a maior megalópole do mundo, e é uma faixa urbana, cara,
de 700 quilômetros de extensão, que vai de Boston até Washington. E Nova York está ali no meio. Por isso o nome, Boswash. Tá? Boswash, que vai de Boston até Washington. É a única megalópole? Não, ainda tem a megalópole de Chipitz, tá? Que vai de Chicago a Pittsburgh. Tá? E tem Sansan, tá? Que é a megalópole da costa oeste, tá? Que é aqui na Califórnia. Beleza? Então, aqui, ó, inicialmente aqui, ó, para ficar fácil, então nós temos esse mapa aqui para a gente ver a distribuição da população, tá? Aí você pode se perguntar, tá, professor, beleza, mas por que a população dos Estados Unidos se concentrou nessa região? Bom, colonização dos Estados Unidos acontece aqui, ó, pelo Oceano Atlântico. Afinal de contas, os colonizadores saem lá da Europa e vão para os Estados Unidos, atravessando o Atlântico. E aqui estão as primeiras áreas de ocupação. Tá? Aí você também pode se perguntar, tudo bem, mas por que não toda a costa dos Estados Unidos? Por quê? Na costa sul, aqui na parte sul, ficou a parte mais relacionada às atividades agrícolas. E lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX já, a atividade industrial dos Estados Unidos começa a se desenvolver aqui, então começa a acumular mais pessoas. Tá? Bom, a ocupação se dá, então, da costa oeste para a costa, da costa leste, aqui é o leste, para a costa oeste. Tá? Então, as últimas partes a serem ocupadas, nós vimos já em outras aulas, né? É essa região aqui, tá? E aqui ainda tem um outro fator, né? Que é o relevo. Aqui a gente tem as montanhas rochosas, né? Nessa região aqui, mais ou menos, tá? Não consigo fazer aqui o desenho certinho, tá? Mas aqui nós temos as montanhas rochosas, que também é um fator que dificulta a ocupação dessa região. Apesar de nós termos aqui Seattle, Portland, também são cidades importantes aqui no noroeste. Tá? Aqui nós vamos ter também cidades importantes aqui mais no sudoeste, certo? No Golfo do México, a região sul, a gente tem algumas concentrações, mas o principal destaque é aqui o Nordeste e a região dos Grandes Lagos. Belezinha? Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, é só falar aí, só acenar e fazer a sua pergunta. Tudo bem? Professor, Muito que bem. página vocês estão? Página 217. Certo. Obrigada. Bom, nós vimos aí sobre a distribuição da população no território, mas e aí, quem mais que a gente tem que destacar da população dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos aí, ó, o terceiro país mais populoso do mundo, inclusive mais populoso do que o Brasil. O Brasil, você sabe, tem aí hoje mais ou menos 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, tá? Densidade demográfica, 35 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, essa densidade, como a gente pode ver nesse mapa aqui, ela é desigual. Tá? Então, nós temos aqui áreas com mais de 35 habitantes por quilômetro quadrado e nós temos também regiões aí com vazios demográficos, né? Com menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Nessa parte aqui, ó, do texto de vocês, se vocês quiserem circular, grifar aí, conta um pouquinho aí do histórico de ocupação, né, e povoamento aí dos Estados Unidos, que eu já expliquei para vocês, tá? Mas é sempre importante lembrar, né, que você precisa dar uma lida aí nos textos, tá? Bom, aqui ainda vai ter, ó, a explicação da distribuição étnica
dos Estados Unidos. Nós sempre falamos que a população brasileira é bem diversificada, claro, mais diversificada do que a população estadunidense, né, no contexto geral, né, de forma generalizada. Mas os Estados Unidos também têm uma população bastante diversa. Maior parte é branca, né, descendente dos colonizadores europeus, e outra parte significativa da população, 16%, é de origem hispânica e latina, principalmente nessa região aqui e aqui nessa região aqui, tá? Miami aqui. Aqui tudo por questão seguinte, geográfica, tá? Questões geográficas. O pessoal aqui, essa região aqui, a gente já estudou, né? Pertencia à Espanha, pertencia ao México, e aqui, ó, Miami, muitos latinos, inclusive muitos brasileiros aqui nessa região. Tá? Vamos lá. Por conta das imigrações. E nós temos a população negra, denominada aí afro-americana, que compõe cerca de 13% da população do país. E assim como o Brasil é formado em sua maioria por descendentes dos africanos, trazidos à força para serem escravizados no período colonial. Além desses, os asiáticos representam 3% da população. Aí é um percentual já maior do que o do Brasil, né? E os povos indígenas, chamados de ameríndios, são atualmente 1% da população. O passado histórico aí dos Estados Unidos, né, mostra que a colonização acabou por dizimar boa parte dos indígenas, né? Os caras, o processo de ocupação aqui na chamada Marcha para o Oeste, né, a Corrida do Ouro, acabou por dizimar uma parte bem grande, né, a maior parte absoluta aí da população indígena dos Estados Unidos, certo? Então, o que nós temos aqui? Então, terminando essa parte, nós temos um quadro geral sobre a população dos Estados Unidos. O que nós vimos aqui? Primeiro, que é o terceiro país mais populoso do mundo, com uma população de mais de 300 milhões de habitantes, 330 milhões, né? Mais de 330 milhões. É uma população mal distribuída no território, segundo ponto, né? E terceiro ponto, nós vimos que é uma população bastante diversificada, certo? Então, esses são os aspectos gerais aí da população dos Estados Unidos. Tá? Muito bem. Além disso, é importante saber que a maior parte da população dos Estados Unidos, claro, vive aonde? Vive na cidade. Tá? Vive na cidade. E é isso que a gente vê aqui no finalzinho já da página 217, que é o quê? O êxodo rural e a modernização do campo. A modernização do campo que acaba provocando o êxodo rural, né? A agricultura dos Estados Unidos hoje é a maior, é a mais produtiva do planeta, né? Os Estados Unidos é o maior produtor agrícola do mundo, né? Com destaque para a produção de milho, trigo, algodão, entre outros cultivos que nós vamos trabalhando aí mais adiante, certo? Mas vamos lá, ó. Quando começou essa modernização e o êxodo rural? E eu vou sempre fazendo aqui comparações com o Brasil, tá? Primeiro, para a gente ver as semelhanças e diferenças, e segundo, para você relembrar conteúdo aí que nós estudamos lá no 7º ano, tudo bem? E mais uma vez, se tiver dúvida, é só chamar aí, só falar, fique à vontade. Muito bem, olha só. A partir das primeiras décadas do século XX, houve um intenso processo de industrialização dos Estados Unidos. Bom, aqui nós temos, início do século XX, uma intensificação do processo de industrialização. Isso não significa que o processo de industrialização dos Estados Unidos começou no século XX. O processo de industrialização dos Estados Unidos começa do final para o começo do final do século XVIII para o começo do século XIX. Os Estados Unidos é o primeiro país fora da Europa a se industrializar.
Nós também já vimos isso quando nós falamos sobre industrialização. Muito bem, vamos lá. Esse processo de industrialização foi o quê? Acompanhado pela forte modernização das atividades agropecuárias. Isso alterou a dinâmica demográfica do país, pois, conforme o campo foi se modernizando, mão de obra rural passou a ser substituída pelas novas máquinas e implementos. Só um detalhe, né? Isso aí aconteceu no Brasil? Essa modernização do campo? Aconteceu. Só que no caso do Brasil, com uma pequena diferença aí de quase 70 anos. A modernização do campo no Brasil, ela se dá ali principalmente a partir da década de 60, 70, né? Então a gente pode observar aqui, mais uma vez, um ligeiro atraso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Vamos dar sequência aqui, ó. Além disso, a modernização do campo resultou em um aumento da concentração fundiária, tá? Isso também aconteceu no Brasil, tá? Aqueles pequenos produtores que não tinham condições de se modernizar e de acompanhar o ritmo do crescimento da produção, né? Acabou tendo que vender, né? Perdeu espaço aí no campo, tá? Então, aumentou a concentração fundiária. O que é isso, professor? Concentração fundiária. É quando você tem um pequeno grupo de proprietários que são donos da maior parte das terras. Tá? Então, as terras estão concentradas, daí o termo concentração fundiária, concentrado nas mãos de poucos produtores. No caso dos Estados Unidos isso acontece, porém é menos do que aqui no Brasil. O Brasil tem uma concentração fundiária muito maior, né, muito pior do que a dos Estados Unidos. Tá? Sobre isso, olha só, muitos donos de terra não conseguiram implementar a modernização e faliram, assim como eu falei por vocês. Está vendo a importância de fazer a leitura aqui, porque vai complementando o que a gente vai explicando para vocês, tá? Faliram por quê? Por não terem condições de competir no mercado. Assim, essas propriedades foram vendidas àqueles que conseguiram prosperar, muitos por meio da associação com as agroindústrias. Tá? Ou seja, tanto a modernização do campo quanto a concentração fundiária foram fatores responsáveis pelo êxodo rural dos Estados Unidos. Com a queda dos postos de trabalho no meio rural, milhares, talvez aí milhões, né, de pessoas passaram a migrar para as cidades em busca de oportunidades. No contexto estadunidense, os setores secundário e terciário dos Estados Unidos conseguiram absorver a mão de obra oriunda do espaço rural de maneira razoável, promovendo o acelerado crescimento urbano. Bom, aí aqui a gente tem uma questão importante, né? Como o processo de industrialização foi muito mais intenso lá nos Estados Unidos, né? O êxodo rural não provocou tanto desemprego quanto chegou a provocar aqui no nosso país, né? Principalmente nas últimas décadas aí do século XX, tá? E comecinho do século XXI, né? Modernização do campo no Brasil aí no início do século XXI gerou e gera ainda muito desemprego por conta da mecanização, principalmente das lavouras de cana-de-açúcar no estado de São Paulo e outras culturas também que passaram a ser mecanizadas. Tá? Então, aí nós vimos aí, né, algumas semelhanças e diferenças entre o processo de urbanização dos Estados Unidos e do nosso país. Belezinha? Muito bem. Olha esse gráfico aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o crescimento da população urbana dos Estados Unidos. Olha só, em 1920, mais ou menos, na década de 20, os Estados Unidos
já tinha aí a maior parte da sua população vivendo na zona urbana, ou seja, nas cidades, né? No Brasil, essa passagem aí, né, de país rural para país urbanizado, ela acontece, ela acontece só ali durante a década de 60, tá? A década de 70 é a primeira década que o Brasil começa já sendo um país urbanizado, tá? Então, a gente tem um atraso, né, do processo de urbanização do Brasil em relação aos Estados Unidos. Isso é bom? Isso é ruim? Não dá para a gente fazer essa comparação. Isso aí eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Acredito que não é a melhor forma de analisar. Por quê? São momentos, são processos distintos, tá? A urbanização do Brasil, ela traz mais problemas, né, para o país, né? As cidades brasileiras, elas apresentam maiores problemas, não por conta da época, mas por conta da velocidade, né, desse processo de urbanização. Aqui foi um processo de urbanização foi muito rápido, tá? E isso acaba causando aí problemas por conta da falta de planejamento. Tudo bem? Bom, vamos saber um pouquinho mais sobre a urbanização dos Estados Unidos. Tá? Bom, a urbanização dos Estados Unidos é caracterizada pelo grande número de pessoas residindo nas pequenas e médias cidades do país. É um pouquinho diferente aqui do nosso país, né, que a maior parte das pessoas está concentrada nas grandes cidades. Não sei aí a porcentagem, mas maior parte da população vive aliás, um percentual interessante da população do Brasil vive em um número reduzido de cidades. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, ela abriga ali 10% da população brasileira, né? Um pouco mais de 10%. A cidade do Rio de Janeiro tem ali mais ou menos um pouco mais de 6 milhões de habitantes. Então, você tem a população aqui no Brasil é bem concentrada, né? Está nas principais cidades, nas grandes cidades, né? Todos os estados brasileiros. Curiosidade que, por exemplo, no Canadá não é assim, né? Nos Estados Unidos, em alguns estados não são assim. No Brasil, as maiores cidades de cada estado, sempre, todos os estados brasileiros, a maior cidade é a capital do estado, né? E a gente vê aqui que a maior parte da população dos Estados Unidos reside nas pequenas e médias cidades, quer dizer, tem um número muito grande de cidades nos Estados Unidos. Ó. Aproximadamente 30% da população vive em aglomerações com, no máximo, 100 mil habitantes, né? Ou seja, cidades aí de pequeno e médio porte, né? Muito bem. Esses pequenos centros urbanos se distribuem por todo o território e formam uma densa rede urbana, tá? Dos Estados Unidos. Esse processo também causou um crescimento acelerado das maiores cidades, resultando no surgimento de várias áreas metropolitanas, ou seja, que concentra grande quantidade de serviços, de empresas, né? De indústria, de comunicação, centros financeiros. Né? Então, isso que é a metrópole. Tá? Muito bem, ó, esse processo então, também causou um crescimento acelerado das maiores cidades, resultando no surgimento de várias áreas metropolitanas, com um pouco mais da metade da população atual residindo em metrópoles. Então, como eu tinha dito no começo da aula, o Nordeste do país concentra a maioria das grandes cidades, pois, além de ter sido a primeira região a ser ocupada, apresentou grande crescimento econômico e hoje possui a maior megalópole do mundo. Tá? Do mundo. Então,
que é a megalópole aí, né, Boswash, tá? Do Boswash. A megalópole do Nordeste, ó, uma faixa aí, ó, urbana de 700 quilômetros de comprimento. Para você ter uma ideia, a megalópole Rio-São Paulo aí do Brasil tem mais ou menos uns 450 quilômetros de mancha urbana. Você vê aí que é mais de 200 quilômetros a mais, né? Isso que ainda daria para a gente considerar outras cidades que hoje já estão ali é, conurbando, né? Lembra de conurbação, conceito de geografia urbana? Conurbação é quando duas cidades crescem e se juntam, vira uma mancha urbana só, tá? Então, ó, quais são as cidades aqui? Ó, né? Você tem de Boston até Washington, Nova York está no meio, tá? Mas ainda tem Filadélfia, que é uma importante cidade, Baltimore e Norfolk, tá? Ainda aí nessa megalópole Boswash, tá? Na região ali dos Grandes Lagos, nós temos ainda a megalópole Chipitz, tá? Que vai de Chicago até Pittsburgh, daí o nome, tá? Chicago até Pittsburgh, tá? Nos Grandes Lagos do país. Cerca de 50 milhões de habitantes, cara. Para você ter uma ideia, a região metropolitana de São Paulo tem pouco mais de 20 milhões de habitantes. Eu não lembro agora a região, a megalópole, Rio-São Paulo, mas não chega a esses 50 milhões aqui, tá? E olha que eu nem estou falando da maior, que tem aqui, ó, 55 milhões de habitantes. Aqui, ó, vai as metrópoles de Toronto, tá? Que nem está nos Estados Unidos, está no Canadá, mas ali é uma relação muito próxima, né? Parceria econômica e cultural também, né? Entre Estados Unidos e Canadá nessa região aqui é muito intensa, né? A gente tem aqui, ó, Toronto, que está no Canadá, que faz parte da megalópole estadunidense, né? E um outro exemplo, que não tem muita relação aqui com o que a gente está falando, mas é legal de falar, por exemplo, Toronto, né, essa região aí dos Grandes Lagos aí do Canadá está tão ligada com os Estados Unidos que o time de basquete lá de Toronto joga na liga estadunidense, né, joga na NBA, o Toronto Raptors, tá? Joga lá com os times dos Estados Unidos. Tá? Muito bem, então nós temos aqui, ó, Toronto, Cleveland, Detroit, Nova Detroit, Chicago e Pittsburgh. Além de ser o polo financeiro e de serviços dos Estados Unidos, Chicago é a metrópole central dessa megalópole, né? Ser polo financeiro e de serviço dos Estados Unidos. Chicago é uma das cidades mais importantes aí dos Estados Unidos. Tá? E aí tem a última megalópole, né? Que está bem longe, né? Se isso aqui está lá no Nordeste, na região dos Grandes Lagos, né? Essa última megalópole aqui, ela vai se encontrar aonde? Vai estar lá na região do Pacífico, tá? A megalópole da costa oeste. Ó, só vou mostrar aqui o mapinha só para localizar você. Vou usar esse mapinha que é o que está mais... não, tem aqui, ó, desculpa. Tem aqui para baixo. Opa, aqui. Ó, vamos lá. Mais ou menos, tá? Que eu não vou conseguir circular. Ó, tá vendo aqui? Boston, tá? E... Opa, aqui já é o Canadá. Não, aqui é os Estados Unidos, tá certo. Eu que não estou enxergando. Mas vamos lá, aqui, ó, mais ou menos. Esse aqui, ó. Boston, tá? Até Washington. Então, essa aqui é a megalópole Boswash, tá? A outra aqui, ó, megalópole dos Grandes Lagos, Chipitz, né? Eu não estou conseguindo fazer a leitura aqui dos nomezinhos, região dos Grandes Lagos, tá? A gente vai pegar essa região aqui, tá? Não está circulando na parte certa, mas para você ver a localização. E a outra megalópole, a última que nós vamos falar, está aqui, ó,
completamente oposto, né? Nós temos 2 megalópolis aqui nessa região e uma aqui, tá? Que é essa Sansan, tá? Megalópole na costa do Pacífico, no estado da Califórnia. Lembra da Califórnia, onde o Arnold Schwarzenegger foi governador, tá? 13 milhões de habitantes, bem menor do que as outras duas, tá? Mas não perde ali o seu charme, a sua importância, tá? Que vai de San Diego até São Francisco, passando por outras grandes cidades, como Los Angeles e Las Vegas, tá? Que já está mais para o interior aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui ó, nós temos aqui as megalópolis dos Estados Unidos. Muito importante você conhecer essas megalópolis aqui e saber a localização, a importância que cada uma delas tem. Tá? Depois vocês vão encontrar lá na frente as atividades, vocês vão ter oportunidade de aprender um pouquinho mais. Tá? Beleza? Então, nessa parte aqui, sobre a urbanização dos Estados Unidos, esse primeiro ponto, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Nós vimos, então, que os Estados Unidos passou a ser um país urbanizado lá na década de 20. O que significa? Na década de 20, os Estados Unidos já tinha maior parte da população residindo nas áreas urbanas. Tá? Isso se deu por conta da mecanização, modernização do campo e também, claro, por conta da questão industrial. Ok? Tá? Hoje, os Estados Unidos é um dos países mais urbanizados do mundo, mais de 80% da população reside nas áreas urbanas. E nós vimos que a grande parte da população dos Estados Unidos vive em cidades de pequeno e médio porte, até 100 mil habitantes. E as principais megalópolis dos Estados Unidos, né, são Boswash, Chipitz e Sansan, que é de San Diego a São Francisco. Beleza? As principais cidades, claro, né? Nova York, Chicago, Washington, Pittsburgh, entre outras aí, Filadélfia, que estão aí nos quadrinhos da página 219. Ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, é só fazer aí. Legal?